Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Nós cremos que há poder nessa palavra, Deus. A inspiração que veio, Senhor, nesses textos, Senhor, é para algo especial na vida das nossas irmãs, Senhor, na minha própria vida, como foi, Deus. E eu te peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, ouvir essa palavra, receber essa palavra, Senhor, e que eu possa ser um canal de transmissão, Senhor, daquilo que Tu realmente queres falar nessa noite, Senhor, sem menos nem mais, Senhor, exatamente o que Tu tens para dizer para nós, em nome de Jesus, amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther. Nós vamos colocar na tela em inglês, por ser a língua dessa nação, e fica mais fácil. Se você não conhece o inglês, você pode procurar na sua Bíblia, ou uma amiga que está do lado. Nós vamos ler o texto do capítulo 2 de Esther. Seja bem-vinda, queridos. Diz assim o capítulo 2, o verso 7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O verso 17 diz assim: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vaste. O verso 4, capítulo 4, verso 11 a 14. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram-lhe saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. O verso 5, 2 e 3 diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Hoje é o Dia Internacional da Mulher para nós, porque nós vamos estar comemorando esse dia agora. Já estamos comemorando. E nada melhor do que falarmos de uma mulher. E essa mulher que Deus colocou no meu coração, entre tantas mulheres na Bíblia, era uma órfã e era também uma exilada, que por causa da mão de Deus se transformou na rainha de um país que nem mesmo era o seu. O livro de Esther vai contar essa história. E apesar de ser um livro que está na Bíblia, nós não vamos achar nenhuma vez o nome de Deus mencionado neste livro. E eu fiquei perguntando por que será que o nome de Deus, nem mesmo a palavra Senhor, é descrita neste livro, é mencionada neste livro. Porque às vezes, queridos,
apesar de nós não vermos o Senhor na situação, de nós acharmos que Ele nos abandonou, que não está nada no controle, pelo contrário, que todas as coisas saíram do controle. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não enxerga, Deus está presente, guiando cada passo, fazendo com que todas as coisas vão contribuir para exatamente como Ele imaginou e como Ele desejou. Ele vai guiando os homens e as mulheres, e nesse caso aqui, Ele guiou o seu povo e guiou essa jovem e o seu primo, porque na verdade ele era primo de Esther. Seja bem-vinda, querida. Seu marido pode entrar. Anderson, pode entrar. Então, querido, nós estamos vendo aqui o livro de Esther, que nada fugiu do controle de Deus. E qual é o contexto dessa história? Essa história vai se passar no Império Medo-Persa. O mundo e a história secular e a Bíblia vai nos falar de 6 impérios. E nós vamos estar situados no império que foi depois do babilônico, que é o Império Medo-Persa. Esse rei, que nós vamos ver que depois se torna o marido de Esther, teve um reinado muito grande. Ele foi muito rico. Ele é o tipo de marido que muitas mulheres queriam. Rico, poderoso. É verdade? Tem gente aí dizendo amém. E ao contrário da mulher que nós vamos estudar, essa mulher era órfã. Ela era clandestina, ela era exilada de um país. E se você não sabe, uma pessoa exilada, ela pode pedir exílio num país simplesmente porque está sendo perseguida por alguma razão política ou mesmo por opção sexual, e algum país abrir para ela. Mas no caso do exílio de Esther, foi porque o seu país, a sua cidade foi tomada. Quem sabe foi aí que os seus pais morreram. E por isso, a Bíblia diz que o primo dela, Mordecai, ou Mardoqueu em algumas outras versões, foi levado pelo rei Nabucodonosor, ainda no Império Babilônico. E agora estava ainda nesse país como exilado. E cria a sua prima órfã. Essa é a realidade dessa mulher, querida. É uma realidade de uma mulher órfã, de pai e mãe, criada por seu primo, num país que não era dela, falando a língua que não era dela, mas que resolveu mudar de vida por causa do plano de Deus. O título dessa mensagem é Ousada para Mudar. Se você não ser ousada, não querer realmente mudança na sua vida, nada vai acontecer. Mas ao contrário de Esther, que na verdade o nome dela era Hadassah, que significa murta, é uma planta, queridos. E eu descobri que essa planta tem uma flor que pode ser branca ou meio rosada. E que ao ser socada exala um cheiro muito agradável. E que depois ela vai receber um outro nome, que significa Esther, estrela. Então você vai virar para sua vizinha agora, para sua irmã, e vai dizer assim: você nasceu para brilhar. Ok, você nasceu para brilhar, mas depois que você que você é Hadassah. Hadassah é murta, uma planta que tem muitas coisas para abençoar o outro, para abençoar o próximo. E que mesmo quando é socada, ela exala um perfume. Você tem exalado que perfume, querida? Então Esther enfrentou mudanças em sua vida.
E existem mudanças na nossa vida que são opcionais. A gente escolhe mudar, a gente decide mudar. Mas no caso de Esther, não foi uma opção algumas mudanças que ela teve que enfrentar. Uma delas, querida, é a mudança que ela teve de ter pai e mãe e, de repente, se tornar uma órfã. Todos nós desejamos ter um bom relacionamento com o pai e com mãe. Tenho certeza que aqueles que não conheceram seus pais desejariam ter conhecido. Tenho certeza que aqueles que tiveram pais omissos ou pais que te machucaram muito, você desejaria que tivesse sido diferente. Mas nós estamos num mundo, queridos, imperfeito. Algumas vezes são as pessoas mais próximas de nós que conseguem nos fazer as piores feridas que nossa alma possa ter. E no caso dessa jovem, ela enfrentou essa grande mudança. Eu não sei, porque a Bíblia não diz, se ela enfrentou essa mudança de não ter mais pai e mãe quando ela era bebê, ou quando ela era uma mocinha, ou quando ela era uma criança. Mas eu sei que não importa a idade, não ter o nosso pai e a nossa mãe da forma que a gente sonha, da forma que deveria ser, são feridas legítimas e são feridas que Deus quer tratar, porque este nunca foi o plano original de Deus. Mas nós estamos num mundo, como eu disse, desordenado. Mas quando Deus criou a mulher, como aquele texto que eu te mostrei, o mundo tinha ordem. Nada se quebrava. Se tem uma coisa que eu tenho raiva quando quebra alguma coisa que eu preciso. Ninguém se irritava. Nós não tínhamos TPM, porque a TPM é uma desordem hormonal. Ninguém negava carinho para o outro. Os relacionamentos eram perfeitos. Não havia nenhum tipo de conflito. Não havia dívida para pagar. Não tinha aluguel, Érica. Não tinha mortgage. Ninguém ficava cansado, porque ninguém fazia um monte de faxina. Não tinha nada para limpar. Ninguém se atrasava. Ninguém adoecia. Não havia nenhuma desordem. Que maravilha. Aí os homens, que eu tenho certeza que eu consegui ler o pensamento deles, estão dizendo assim, mas a mulher estragou tudo. A mulher estragou tudo. Abençoado. A culpa é nossa mesmo. A culpa foi de Eva. Mas por que a culpa é de Eva? Porque ela foi enganada. O homem desobedeceu simplesmente por desobedecer. Mas a mulher, ela foi enganada. Por causa de uma mentira, por causa de um engano do inimigo. A mulher pecou, convenceu o seu marido a pecar. Ele peca porque ele quer. Eva não o enganou. Ele pecou porque quis. E aí o mundo entrou em desordem, querido. E aí estamos nessa situação que a gente está. Há tantas coisas fora do lugar. Há tantas coisas tão diferentes de como Deus sonhou. Mas existe, queridos, mulheres hoje que estão tendo um tipo de vida, enfrentando certas circunstâncias, porque continuam acreditando em mentiras. Elas continuam se deixando ser enganada pelo inimigo, pelo arqui-inimigo do homem e de Deus. Aí você pode perguntar, como, pastora? Como que eu posso estar sendo enganada? E eu digo, queridos, toda mulher, quando ela está sendo enganada, ela resiste a mudanças. E quando a gente resiste a mudanças,
a gente passa a ter uma vida muito aquém do que Deus quer. Qual é os enganos que o diabo põe? É o engano de fazer você acreditar que se a circunstância fosse diferente, você seria diferente. Mas o problema é as condições que eu estou. É por isso que eu sou essa pessoa que eu sou. Então, com essa mentira, queridos, o diabo está dizendo, colocando na sua cabeça, que a culpa de você ser o que você está sendo e que você, na verdade, não gosta, lá no fundo você não gosta. A culpa é de alguém ou de algo. E quando o diabo te convence que a culpa é de alguém ou de algo, ele vai te colocar outro engano, que você é vítima. Ah, como o diabo gosta de mulher que é vítima. Porque quando a gente se coloca numa condição e numa posição de vítima, eu não preciso mudar. Eu sou vítima. Vítima do sistema, vítima da minha criação, vítima do marido que eu tenho, vítima de ser imigrante, vítima. E aí o diabo coloca esse tipo de engano na mente de cada um. E aí começa aquela frustração. Ah, se eu tivesse um marido. Ah, porque eu tenho um marido. Ah, se eu tivesse dinheiro. Ah, se eu tivesse o green card. Se eu tivesse morando perto dos meus pais, tudo seria diferente. Ah, se. E aí, queridos, nós vamos nos entristecendo e nos tornando, muitas vezes, introspectiva, ou arrogantes, ou mesmo exigentes, porque só conseguimos olhar o que o outro faz de errado, o que o outro faz que você não gosta, e não consegue olhar para você. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite, queridos, que você é responsável por quem você se deixa ser. Você que é responsável. Você não é responsável pelo que fizeram de você. Você não é responsável porque perdeu pai e mãe. Você não é responsável por algumas razões, principalmente aqueles que vieram para esse país, ainda criança. Mas você é responsável, queridos, por sua própria vida. E Deus quer que você hoje escute uma verdade. E eu vou dizer essa verdade corajosamente. As circunstâncias não nos mudam. Não nos mudam. Elas apenas revelam o que nós verdadeiramente somos. E eu não estou dizendo quem verdadeiramente você é. Porque quem você é de verdade, queridos, está em Deus, em Cristo Jesus. E muitas mulheres vão passar dessa vida sem conhecer a si mesma o que Deus sonhou que você fosse, porque não se abre ao que Deus quer fazer na sua vida. Aí ficam acreditando que são o que são e não quem verdadeiramente Deus quer que você se torne e seja. Aí, querido, você fica acreditando que a realidade do que você vive é a verdade de quem você é, mas é mentira. A verdade de quem você é está em Deus. Você é uma estrela que deve brilhar. Você é uma mulher criada para ser plena, feliz, gostar de si mesmo, abençoar as pessoas, apesar de todo o sofrimento e decepção da vida, mas você se abriu para o que Deus queria fazer. Mas o que muitas fazem, queridos, é acreditar que já que as circunstâncias não mudam, eu não vou mudar. Mas você vai sair daqui acreditando na verdade de quem Deus diz que você é, amém? Em nome de Jesus. Então nós temos muitos enganos que o inimigo vai colocando na sua mente.
Mas a verdade é, queridos, que se você não aprender a estar contente em toda e qualquer situação, porque o Senhor é o Deus que te fortalece. E nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Você tem que acreditar nisso, que você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode passar pelo vale da sombra da morte. Você pode enfrentar doenças terminais. Você pode enfrentar uma traição, um adultério. Você pode enfrentar um país de imigrantes sendo ainda indocumentada. Você pode enfrentar um dia de trabalho pesado e duro. Você pode enfrentar todas as coisas no Deus que te fortalece. E apesar disso, ser feliz, andar contente, ter bom humor. Mas muitos dizem, não, as circunstâncias me mudaram. Eu sou assim por causa dos meus terríveis problemas. Mas aí as circunstâncias mudam e a pessoa não muda. O problema acabou, mas ela não mudou. Por quê? Porque não aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Porque não descobriu o poder de Deus que aperfeiçoa na nossa fraqueza. A segunda mudança que essa jovem teve que enfrentar, que não foi porque ela escolheu, ela se tornou uma exilada. Quando ela foi levada para a casa do rei, para passar no teste, ela teve que fingir ser da Pérsia, teve que fingir ser persa. Ela teve que não ser quem ela era, abrir mão de não ser quem ela era, porque ela era uma clandestina, querida. Porque ela era uma judia. Talvez a sua situação não seja nada agradável como um imigrante. Quantos privilégios o imigrante, principalmente o não documentado, não pode ter nessa terra? Alguns não podem mais dirigir, porque é proibido. Ou estão passando por situações mais difíceis, porque se tivesse documento, estariam em posições melhores profissionalmente. Mas olha para Esther, queridos. Ela era uma exilada órfã. Mas foi no exílio que Deus a levantou como rainha. É nessa situação, queridos, eu estou falando pelo Espírito de Deus, que quando a gente tem um coração humilde, quando a gente se abre para a vontade de Deus, quando a gente descobre que estamos dentro de um propósito e cooperamos com esse propósito para que ele se cumpra à risca, Deus se incumbe de te levantar. Deus se incumbe de colocar você na posição que Ele deseja. Então foi exatamente no exílio que ela se tornou a rainha. Por quê, queridos? Porque ela não deixou que a circunstância, ela não deixou que as pessoas e a história de vida dela mudasse a essência. Porque eu tenho certeza que essa moça bonita não seria considerada uma moça bonita se ela fosse uma moça triste. Porque não existe beleza na tristeza. Você vê que as meninas bonitas na TV, elas estão sempre sorrindo, chorando. Elas ficam assim o tempo todo. Elas têm que demonstrar alegria, elas têm que demonstrar entusiasmo. E Esther, ela tinha essa beleza porque ela estava bem resolvida com o que ela havia vivido. E é isso que Deus quer, queridos, que cada decepção, cada escuridão, cada frustração, cada dor, você pegue tudo isso e veja como oportunidade de você negar a si mesmo, de você morrer aquilo que não presta em você e deixar nascer o que é bom, o que traz vida, o que traz alegria. Porque é isso que Deus quer fazer na sua vida, querida. Ela foi ousada para mudar. O que nos impede de termos uma mudança que Deus realmente deseja fazer conosco? A mudança que é necessária, que todos nós precisamos passar, queridos. Quando a pessoa está no engano, que outro engano que o diabo gosta de colocar,
é que você não pode ter nenhum sofrimento. Que você tem que ser protegida de todas as decepções e sofrimentos dessa vida. Muita gente deturpou a mensagem da cruz. Existe hoje muitos lugares que pregam: pare de sofrer. Você nasceu para ser rico. Você nasceu para ter muito. Você nasceu para ter poder, dinheiro. Mas aqui no livro de Atos, capítulo 14, 22, diz assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Se você não passa tribulação, something wrong. Porque se você não está passando tribulação, é porque de tempos em tempos, estou dizendo que a nossa vida é uma vida só de tribulação. Que isso, querido? Mas estou dizendo que se você foge do sofrimento, você nunca vai sofrer a mudança que Deus quer realizar na sua vida. Você precisa ser ousada para enfrentar o sofrimento, as dificuldades, as decepções, e dizer: o que precisar mudar, vai mudar em mim, antes de mudar fora de mim. Então, existem mulheres que na primeira dificuldade, estou sofrendo, e aí se entregam à depressão. Estou decepcionada e nunca mais então vou confiar em ninguém. Ah, não gostei do que fizeram na igreja, nunca mais vou botar o pé naquele lugar. Aquele lugar. O melhor lugar que nós podemos estar aqui, na casa do Pai. Mesmo que alguém pisa no nosso pé. Mesmo que alguém implica com a gente. É na casa do Pai que eu, através da comunhão dos santos, desenvolvo o meu potencial, o seu potencial. É na casa do Pai, sendo tolerantes um com o outro, que vamos aprender a sermos melhores e vamos levar isso para a nossa casa também, para o nosso trabalho, porque é no altar que a palavra é trazida ao povo, e aqueles que se abrem experimentam mudanças radicais, profundas, permanentes, que trazem vida, que trazem a vida abundante prometida por Jesus Cristo, o homem, Deus encarnado, que nunca mentiu e nunca enganou ninguém. A Ele a glória para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu propósito. Minha amiga, meus amigos, brothers, sisters, se você não confiar nas intenções do coração de Deus, diante de circunstâncias que você não entende, se você não acreditar que Ele te ama e que vai contribuir para um bem para você, você vai, fugir, ou você vai resistir e você vai se frustrar. Você vai continuar sendo essa mulher que muitas vezes você olha para o espelho e diz: eu não gosto de você. Você vai continuar sendo amarga, você vai continuar sendo chorona, você vai continuar sendo quase uma bipolar. Uma hora o marido te beija e você gosta, outra hora ele te beija e você fala: não me toque. Uma hora você está feliz: eu amo o mundo, eu amo Deus, eu amo todos. Outra hora você fala: eu odeio, quero morrer. I hate you, I hate you, I hate you, I hate you. Mas quando a gente fala: Senhor, eu quero experimentar essa mudança.
eu quero que essa mudança comece em mim. Então você deve, como eu disse, aceitar, queridos, que cada coisa que é permitido chegar até você é por permissão de Deus. E Ele vai cuidar de você. E Ele vai te ajudar. Amém? Porque Deus, querido, está mais interessado na sua santidade do que na sua alegria, queridos. Porque a alegria é temporal. Por mais que a gente tenha uma vida de santidade, às vezes coisas fora de nós nos entristecem. Mas eu digo para você, amado da minha, aquilo que te deixa triste, eu não tenho um marido, já estou com 40. Você não vai precisar de marido no céu, querido. Porque no céu não se dá em casamento. Mas eu tenho muita celulite, minha barriga é grande, eu não tenho peito empinado, eu não sou magrinha. Queridos, no céu você vai ter um corpo glorificado. Você não vai precisar desse corpo. Amada! Mas eu não tenho dinheiro, pastor. Eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho dinheiro para comprar a bolsa da Michael Kors. Eu não tenho. Querido, no céu, as ruas são de ouro. Você não vai precisar dessas coisas no céu. É por isso que o Espírito Santo está nos dizendo: dê valor àquilo que é eterno, invista naquilo que a traça não pode comer, porque é aí que Deus quer que o seu coração esteja. Amém? Então nós vamos continuar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Você pode estar cheio de celulite, você pode estar sem nenhum dinheiro, você pode estar solteirona, mas se não tiver santa, não vai ver o Senhor. Amém? Então Esther era uma exilada. A outra mentira que o diabo quer que você acredite, que a sua vida nunca vai mudar. Tem uma música no Brasil que é Eu Nasci Assim, como é que fala? Eu nasci assim. A cantora falou. Eu vou ser sempre assim. Gabriela. Não, queridos, é mentira. É mentira. Você vai sofrer uma mudança assim. Você vai ter uma mudança. E sabe para que você precisa de uma mudança? Porque Deus quer realizar. E sabe essa mentira aí que o diabo quer que você acredite que sua vida não vai mudar? Que essa circunstância não vai acabar? Que esse problema não vai ser sanado? Eu digo para você nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, é só Deus dizer, basta. E Deus está para dizer, basta. Quem crê, levante a mão e dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus bonito. Porque quando Deus olhou para Esther e falou, essa é murta, uma planta, essa é a órfã, mas eu vou fazer dela a estrela que vai brilhar. Essa é a órfã esquecida no meio da multidão. Mas nós estamos aqui, queridos, falando dessa mulher anos e anos depois. Deus nunca esquece de ninguém, queridos. Está pensando que você está esquecida? Deus se lembra de você. E Deus nunca vai esquecer de você. E você pode fazer coisas que vai deixar um legado para a humanidade. Seja uma música, seja um livro, seja algo que você faz, que você venha fazer, que você nunca imaginou que Deus ia te usar para deixar registrado para gerações futuras, querida. Eu digo para você, olha, vocês não conhecem a minha história, alguns de vocês, mas eu já fui abandonada, já fui esquecida, já fui. Mas uma coisa eu te digo, hoje eu sou amada, sou feliz, sou plena, porque o Senhor lembrou-se de mim. E quando Ele disse, basta, e bastou. E o Senhor quer fazer isso com você, queridos. Então nós estamos quase terminando, mas eu preciso falar dessa última parte. Essa jovem que era uma exilada e uma órfã,
aquela que não tinha papai e mamãe, se transformou aquela mãe dos judeus, entre aspas, porque ela, através da vida dela, muitos continuaram vivos. Por causa dela, a vida permaneceu naqueles judeus e gerações futuras puderam nascer daqueles homens e mulheres que foram preservados as suas vidas. Então, como essa jovem se tornou uma rainha? Ela se tornou uma rainha por causa do vacilo de uma outra rainha. Vasti. A Bíblia diz que Vasti era linda. Perfeitamente linda. E o rei estava dando uma festança com todos os homens grandes. Tinha gente de vários países. E Vasti também estava tendo uma reunião com as suas amigas, com as suas convidadas. Era uma reunião de mulheres. Ah, quando tem reunião de mulheres é bom demais, gente. É muito chato quando a gente está com as nossas amigas e tem que ir embora. Ou a gente está com as nossas amigas e a criança chora. E a gente tem que trabalhar no melhor da conversa. Estar com as amigas é muito bom. E Vasti estava lá. Mas o rei já cheio de vinho, todo mundo já muito alto. Ele fala assim, olha, minha mulher é lindona. E eu vou mostrar para vocês todos como a minha mulher é linda. E ele manda um recado, mulher, venha se desfilar, põe a coroa e desfile para todo mundo ver sua beleza. Algumas pessoas dizem que ela não foi porque ela teria que desfilar pelada, nua, apenas com a coroa na cabeça. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ela não foi. Quem sabe ela começou o movimento feminista, ela estava já acima do seu tempo, e ela falou, homem não manda em mim. E aí o que essa pessoa fez? Mandou um recado e disse assim, eu não vou. Não vou. Gente, o rei interpretou esse pedido negado como uma falta de respeito. O homem não sabia enfiar a cara, com a falta de submissão dela. E eu digo para você, quantas mulheres perderam o reinado no coraçãozinho do seu marido porque não respeitaram, porque não se submeteram, porque preferiram ter a razão, porque preferiram afirmar que são donas dos seus próprios narizes, que elas são prepotentes, são arrogantes, e por causa disso, perdem de ser a rainha do coração do homem. Vasti, por causa dessa atitude de insubmissão, perdeu a coroa, perdeu os privilégios. Imagine você, queridos, ter um marido ricaço, ter todas as empregadas para fazer tudo. Você não precisa fazer nada. Gente para botar sua unha, cabelo tudo lindo, casa toda arrumada. Vamos fazer uma festa? Vamos ali, vamos. Tempo livre. Ela jogou tudo pro alto. Porque ela preferiu ter a razão. Eu não vou chegar lá e ser um objeto de amostra. Quantas mulheres que perdem tanto no relacionamento com seu homem, com seu marido, porque não conseguem ceder nunca. Pode não custar nada para elas, mas elas preferem não ceder. E Vasti, queridos, era assim. Ela tinha tudo que talvez você gostaria de ter. Beleza, inteiraça, marido rico, serviçais, mas não tinha algo que você, sua boba, não deixe de ter.
sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Mais importante do que beleza, queridos, mais importante do que um corpo perfeito, mais importante do que poder é você ter sabedoria. Porque se seu rostinho é perfeito, nós temos aqui a Larissa. Larissa, toda menina pode ficar mais linda ainda com uma maquiagem, não pode? Ela é maquiadora, queridos. Você pode não ter o cabelo que você sonhava, mas uma cabeleireira pode dar jeito. Você pode estar acima do peso, mas se você pedir para o Senhor me dar força e fechar a sua boca, você pode perder peso. Mas se você não tem sabedoria, queridos, coitada de você, coitada de mim. Você pode estar feia, queridos, mas não pode estar sem sabedoria, não. Que tal a gente fazer uma MC que a próxima vez quem perder 10 libras ganha um prêmio? Para ver se você se motiva. E eu também. Então, se você for tola, você pode vir a perder o marido. Mesmo que ele esteja na sua casa, mas o coração dele, você não está mais lá. Ele pode estar na sua cama, mas no coração dele, você não está mais lá. Porque toda mulher tola, ela pode vir ser substituída. O que esse homem recebeu de conselho e que bateu forte no coração dele? Falou assim, o quê? Ela não veio não? Os seus conselheiros disseram, vamos substituí-la. Hoje, os homens tementes ao Senhor não substituem as suas mulheres. Mas dentro do seu coraçãozinho, elas não reinam mais. E coisa triste, querido, é quando você não está no coração do seu marido. Para você que é mulher casada. Na verdade, não era algo muito agradável você estar desfilando no meio de um monte de homem bêbado. Depois de estar lá com as suas amigas, tão legal, você ter que vir. Mas, às vezes, é melhor ceder, queridos. Mesmo que você tenha que abrir mão de algo que você acredita ser melhor, é melhor você engolir seu orgulho, queridos, e ceder, mas ter harmonia dentro de casa, ter paz dentro de casa. Mas o problema é que muitos fazem da sua relação, do seu casamento, da sua casa, um campo de batalha. O que ele está me chamando lá para me envergonhar? Tem que ficar passando essa vergonha? Ah, então eu vou envergonhar ele. Eu vou pagar com a mesma moeda. Diz que eu não vou, que aí ele vai ser envergonhado diante de todos. Vou te dar uma dica. Não faz desfeita para o seu marido. Aí você vai dizer assim, então vou fingir, pastor, ele me dá um presente. Ele me dá um presente, sabe o que, pastor? Uma panela. Ele sabia que eu queria a bolsa da Michael Kors, mas ele me dá a panela. Aí você, queridos, vai fazer o quê? Vai fingir? Não, você não vai fingir, você vai ser sábia. Ah, é uma panela para eu te cozinhar para você. E a minha bolsa da Michael Kors? Aí pisca assim. Você não fez desfeita e jogou seu charme. Agora, tá pensando o quê? Uma panela? Que tipo de homem você é? Pronto, você já desfez do homem, já botou ele, já pisou e depois fez assim. E aí o que você perde? Ele sai resmungando assim, nunca mais dou nada para essa mulher. Nunca mais dou nada para essa mulher. Aí a escolha é sua, querido. Quer ser sábia? Edifica a sua casa. Não desfaça do seu marido. Amém? Você pode ter razão, mas é melhor você ter paz. Amém? Então, ela foi destronada. Passaram alguns anos. O rei estava muito ocupado. Mas ele sentia falta de Vaste, diz a Bíblia. E aí, os seus conselheiros decidem fazer um concurso de beleza. Talvez você possa imaginar até hoje que a história é o seguinte.
as mulheres vinham virgens e ele simplesmente falava, não gostei, pode ir embora. Ah, você também não gostei, vai embora. E elas iam embora do jeito que elas chegaram, apenas mais lindas, porque elas tinham cremes para cabelo, para pele, então elas saíam dali com a pele sedosa, com o cabelo arrumado, mas iam viver suas vidas. Só que não era assim. Essas meninas virgens, jovens, elas eram tiradas da sua família. Passavam por aqueles 1 ano praticamente cuidando da beleza para terem uma noite com o rei. Agora imagine se o rei tirasse a virgindade. Eu não sei quantas aqui ainda lembram quando você perdeu a virgindade. E não é uma coisa confortável para a primeira vez de uma jovem. Por mais que fosse com o rei. Mas se o rei dissesse, não gostei dessa não. Que tipo de trauma essa jovem teria? Ela teria sido rejeitada. Eu não sirvo, alguma coisa estava errada com o meu corpo, ele não gostou de mim. E pior do que isso, elas teriam que fazer parte do harém do rei, ou seja, se tornariam concubinas. Mas poderia ser que o rei não gostou mesmo de você e você ficaria naquele harém a vida inteira, sem nunca conhecer o amor, sem nunca poder ter um homem, sem nunca poder ter um sexo saudável e feliz. Isso tudo Esther sabia. E mesmo assim ela ousou a mudar de vida e se arriscou. Ela foi para o palácio. E no texto que nós lemos, ela casou-se não, ela teve a noite com o rei e o rei se apaixonou por ela. E antes disso, queridos, ela passou por esse processo de beleza. Não há nada errado em você mudar. Quando a Daça decidiu ir para o palácio, ela sabia que como judia, talvez a forma dela se vestir, até hoje alguns judeus ortodoxos, eles têm diferença em vestir, até as mulheres. Não sei se você já viu aquelas meninas com saia. Então o que acontece, queridos? Estou quase terminando. Essa jovem se arriscou e ousou a mudar. Quem sabe ela teve que se vestir como uma persiana, como uma persa, como ela tinha que mudar o cabelo. E não é nada errado. Quanto tempo você está usando esse mesmo corte? Se você gosta, ok. Mas será que é porque você não tem coragem de mudar? Você não é ousada para isso? O mais importante que eu quero dizer para você é que não existe mulher feia, queridos. Existe mulher mal cuidada. Você precisa cuidar de você mesma. Seja você casada ou não. Hoje eu fiquei feliz de ver a Sônia. Olha como é que a Sônia tá linda, gente. Olha o batom, olha o cabelo. Tá linda demais. Então Esther, ela ousou mudar e ela teve coragem de enfrentar mais uma mudança em sua vida. E aí o que acontece? Esse novo episódio, está frio, né? É sempre essa hora baixa. Não sei porquê. Cai a temperatura. Acontece o seguinte, existia um homem chamado Amã, que se tornou... Are you doing, baby? Peraí, queridos, deixa ele... O rei dá autoridade a esse homem perverso. E esse homem se exibe diante da multidão, afirmando a sua autoridade. Mas o pai adotivo, chamado Mordecai, o pai de Esther, não se curva a este homem por ser judeu. Não presta devoção. E por causa disso, a raiva se acende de Amã. E ele, por ser de outro povo que odiava os judeus, decide, através de uma conspiração, sem o conhecimento total do rei,
ele decide exterminar com todos os judeus. E isso chega a Mordecai, esse plano, e ele vai à sua prima, sua filha adotiva, e diz o plano que vai acontecer. E pede para ela interceder diante do rei. E aí o que acontece? O rei diz não, Mordecai passa o recado para sua filha adotiva. E Esther diz assim: tem um mês que eu não vejo o rei. Tem um mês que eu não sou chamada a ele. Um mês, querido. Imagine as concubinas. Ela, como rainha, não viu o rei há um mês. E aí ela diz: se você sabe que se eu for, ele pode me matar, porque ninguém pode ir à presença do rei sem que ele convide. E aí Mordecai manda uma resposta atravessada, porque às vezes a gente precisa ouvir a verdade nua e crua. Ele diz assim: você está pensando o quê? Que você está aí dentro do palácio e está segura? Mas saiba que se você não fizer por onde para ajudar o teu povo, Deus vai levantar outra ou outro. E aí Esther faz algo que nós muitas vezes não fazemos, queridos. É diante da circunstância buscar ajuda a quem pode nos ajudar. Tem gente que diante das circunstâncias liga para o pai, liga para a mãe, liga para a mulher que tem revelação, liga para todo mundo, mas não a seu joelho e pede ajuda a Deus. E ela fala: nós vamos fazer um jejum, eu vou fazer um jejum, pede todo mundo para fazer um jejum. Eu preciso da força do Senhor, eu preciso da orientação dele, do que eu devo fazer, como eu devo fazer. E Deus dá uma estratégia a ela. Ela corajosamente chega ao rei. Ela se arruma toda, põe as vestes reais. Agora tem muita mulher que, se o marido deixa de procurar elas, aí elas vestem aquela blusinha de político, assim, que ganhou na eleição, que deu de presente quando estava fazendo. Ah, pastor, ele não liga não. Liga sim, gente. E aí você perde com isso. Mas Esther não, mesmo ela não procurando, ele não procurando ela sabia que tinha que se arriscar daquele jeito. E quando ela chegou na presença do rei, o rei a viu e levantou o cetro e disse: você pode pedir o que você quiser. Aí sabe o que Esther fez? Ela não falou assim: olha, é o seguinte, querem matar nosso povo, então... Ela falou: eu quero fazer um banquete. Eu quero cozinhar para você. Eu quero fazer algo. Sabe por que ela fez isso? Porque os homens vão confirmar se é verdade. O caminho do coração de vocês passa pelo estômago? Quantos homens digam amém? Diz amém. Ok. Sejam honestos. Quer chegar aqui no coração, tem que passar pelo estômago. E essa mulher, como é que ela descobriu isso, queridos? O Espírito Santo. O Espírito Santo orientou ela. E ele falou assim: uau, ela não quer me pedir nada somente, ela também quer me agradar, porque ela está com saudade de mim, porque ela gosta da minha presença. E o rei foi para o banquete dela. E ela não falou nada. E o rei: fala aí o que você quer. Não, eu tenho outro banquete para você. Mais comida. E aí mais ele se achou importante, amado, valorizado. Mulherada, faz comida. Mulherada, cozinha para o marido. E aí, no segundo banquete, ele falou: fala logo que eu te dou até a metade do meu reino, depois dessa comida. E aí, ela foi e contou tudo, queridos. Ela falou: olha, eu sou judia, querem matar meu povo e querem vender o nosso povo. Quem fez isso? Aí ela falou:
aqui, ó, esse Amã que está comendo com a gente. Diz a Bíblia que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ô, glória! E aí o que aconteceu? O rei se enfurece. O rei diz, nada disso, não vai ser nada disso, vai ser diferente. E o rei, naquela noite, queridos, que eu acredito que ele ficou com a mulher dele. Depois daquele carinho todo, com a comida, ele passou a noite com a Esther. Porque diz a Bíblia que ele não conseguiu dormir, que de repente a noite foi boa. Ele não conseguiu dormir e foi ler as crônicas. Eu vou dar uma dica para você, principalmente a mulher que não tem marido crente. Faça amor com seu marido. Faça muito amor com seu marido. Porque diz a palavra de Deus que no sexo nos tornamos um só espírito. Abençoe o seu marido, queridos. Porque Esther, ela abençoou de todas as formas que ela pôde o seu marido. E encontrou favor naquele que poderia abençoar o seu povo. Que poderia mudar as suas circunstâncias. Que poderia fazer diferente. E aí o que acontece, queridos? Ele lê nas crônicas que o seu tio, o seu primo, que é o seu pai adotivo, havia salvado a vida dele no passado. E ele manda honrar este homem. Ele diz para Amã, o que eu faço para um homem que eu quero honrar? Amã achou que era ele. O rei quer me honrar. E disse, olha, eu colocaria a coroa, mandava ele desfilar pela rua. Resumindo, Amã descobriu que, na verdade, o verdadeiro homem que ia ser honrado era Mordecai. Mordecai, em outras versões. E aí o que eu quero encerrar dizendo. Que logo depois, quando Esther, no segundo banquete, fala do perigo que seu povo estava correndo. Amã se desespera. O rei sai, Amã se desespera e começa a apelar para a rainha Esther. Ela sentada no seu divã, ele começa a clamar por clemência. E quando o rei entra, vê aquela cena, para você ver como ele estava apaixonado. Ele achou que Amã estava tentando alguma coisa contra Esther, quem sabe molestá-la, violentá-la, e ele manda enforcar Amã na forca que Amã tinha preparado para Mordecai. Hoje, queridos, os judeus comemoram o Purim, que é uma recordação da rainha Esther, de como Deus libertou e deu livramento ao povo judeu, usando a vida dela. Fica de pé agora, por favor. Tudo porque essa menina, essa jovem, ousou a mudar. Não fugiu das mudanças e permitiu mudar aquilo que precisava ser mudado em sua vida. Eu não sei que parte dessa mensagem possa ter o Espírito Santo falado ao seu coração. Mas quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo. E o Espírito Santo que estava lá em casa é o Espírito Santo que está aqui. E eu sei que Ele também está falando com você. Nessa noite eu quero lançar um desafio para a sua vida. Seja ousada para mudar. A primeira mudança que você precisa é ter o perdão dos seus pecados. E esse perdão só vem através do arrependimento e do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A segunda mudança que você precisa é parar de acreditar
nas mentiras de Satanás. Você pode ser uma pessoa diferente. Não importa as circunstâncias. Não importa o que fizeram com você. Alguém ou algo já pode ter feito um estrago muito grande na sua vida. Não permita que esse alguém e esse algo façam um estrago em você. Porque o Senhor te criou para ser uma estrela. Ele quer usar todas as circunstâncias da sua vida para te fazer brilhar. Brilhar em meio ao sofrimento. Brilhar em meio às incertezas. Esther não sabia o que ia acontecer. Seu rei não se agradaria dela quando ela foi tomada para ter uma noite com ele. E Esther não sabia se o rei mandaria matá-la quando ela ousou entrar na presença de Deus, do rei. E o nosso rei é o Senhor Jesus. Assim como Mordecai disse, olha, se você não quiser fazer o que Deus determinou, porque quem sabe é para isso que você foi parar aí nesse palácio. Existem coisas, queridas, que é você que tem que fazer. E às vezes algumas de nós pensamos assim, eu não quero, eu não vou fazer, isso não é para mim. Mas eu quero te dizer, você só vai deixar de ser abençoado. Porque não existe bênção maior do que poder ser bênção, do que poder abençoar. E a Bíblia diz que Deus distribuiu dons aos homens e que Ele levanta pessoas, Ele dá dons para que a sua igreja seja edificada. E muitas vezes nós estamos nos abstendo, nos isentando de fazer. E aí nunca vamos descobrir o nosso potencial. Aquilo que a gente pode fazer, mas nunca acreditou que poderia. É só quando a gente se arrisca, queridos, é que a gente consegue realizar. Eu queria que você orasse nessa hora. É chegada às últimas horas, que Jesus está às portas, Ele vai voltar. Não passe dessa vida sem descobrir quem você é. Não passe dessa vida sem poder viver a verdadeira mudança que Deus quer realizar. Para que você seja uma mulher plena, querido. Para que você seja uma mulher realizada, uma mulher feliz de verdade. Que em nome de Jesus essa palavra gere vida e mudança na sua existência, na história da sua geração, na vida do seu marido, na sua casa, na sua igreja, para a glória do nome de Jesus. Senhor, eu abençoo os ouvintes dessa noite. Se há alguém, Senhor, que estava me ouvindo através da internet, Pai, e foi tocado, Senhor, abençoa, Senhor, essas mulheres, esses ouvintes. Deus, vai lá, Senhor, onde o Teu Espírito somente pode ir. Arranca, Senhor, a dor, Senhor, os traumas. Que essas pessoas possam ter uma mudança de sorte, Senhor, uma mudança de mentalidade. Pai, se há no nosso meio pessoas que têm vivido uma vida de vitimização, Senhor, nós rejeitamos essa mentira no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Que toda espírito de vítima saia agora em nome de Jesus. Todo engano lançado na mente, no coração, nós repreendemos no nome de Jesus. E decretamos o favor de Deus, a bênção de Deus na vida de todos aqui, para a glória do nome de Jesus. Todos aqueles, Senhor, que têm petições, Senhor, possa nessa noite tu levantar o teu cetro e conceder
o desejo do coração de cada um, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém?